Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre o 2 Reis, capítulo 25. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: salve-se quem puder. Em Jeremias 51:6 diz assim: fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Não podemos nos enganar, estamos vivendo uma falsa segurança de um mundo caído, que muitas vezes vai nos fazer cair no mesmo erro que Eva, ao acreditar nas palavras sagazes da serpente que disse: certamente não morrereis. Nossa missão consiste em proclamar a verdade, ainda que não seja uma mensagem muito popular, né? Em Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Existe uma Babilônia nos nossos dias, e nós devemos nos retirar dela. Mas antes de prosseguir com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho e assim você vai ser abençoado, porque vai receber as notificações e pode ajudar a expandir a palavra de Deus. Então faça isso agora, deixa aqui seu like, comenta, compartilha e volte aqui a 2 Reis 25, porque nós queremos refletir sobre essa situação, né, do cerco babilônico. Então, o capítulo ele vai iniciar, não se esqueça, leia todo o capítulo, porque é muito importante para a gente seguir, então, aqui pontuando algumas considerações. Então, vai começar justamente relatando ali o cerco, né, de Nabucodonosor ali em Jerusalém. Jerusalém, né, era uma cidade fortificada, cheia de vida, né, agora se encontra ali à beira de um colapso, né? Então, o exército de Nabucodonosor começa ali a subjugar, né, Judá. Então, dentro desse contexto de cerco aí, nós somos informados, né, sobre a tentativa assim desesperada do rei Zedequias de escapar ali do jugo babilônico. Então, o texto nos relata como Zedequias e seus homens abriram caminho pela cidade durante a noite, buscando escapar ali daquele cerco. No entanto, eles foram perseguidos pelo exército babilônico e alcançados ali na planície de Jericó. Essa captura aí do rei Zedequias tem implicações, né, muito profundas. Ele era o último rei de Judá, né, e a sua tentativa fracassada de fuga simboliza o fim do governo autônomo de Judá. A Babilônia havia prevalecido sobre o reino de Judá e o povo estava prestes, né, a ter ali um destino incerto sob o domínio estrangeiro. A descrição minuciosa da invasão das forças babilônicas é acompanhada pela imagem impactante de como os invasores saquearam os tesouros do templo, roubando objetos sagrados feitos de ouro e prata. Isso demonstra o total desrespeito e a profanação deliberada dos símbolos religiosos dos judeus, acrescentando aí, né, uma dimensão de tristeza e de desolação ao que estava acontecendo. Então, a destruição do templo é um momento de luto e pesar, não apenas para os personagens da história, mas para todo mundo que lê e compreende a importância espiritual e simbólica desse local sagrado. Esse evento ali representou o colapso do sistema de sacrifícios e rituais judaicos, levando a uma reavaliação profunda da fé e identidade do povo de Judá. Então, a destruição do Templo de Salomão é um dos momentos mais tristes da história bíblica e tem profundas implicações teológicas. Marcou o fim de uma era onde Deus habitava entre seu povo de uma forma muito especial. No entanto, também representa um ponto de virada na história de Israel, levando a reflexões sobre as razões para o julgamento de Deus e o chamado ao arrependimento. Então, mostra todo o tempo aí a consequência da desobediência, o que gerou a desobediência, toda essa destruição.
né? E aí vem falando logo em seguida ali sobre a deportação dos principais líderes e figuras proeminentes de Jerusalém, né? Incluindo ali o sumo sacerdote Seraías, o escriba Sofonias e 3 guardas do templo. Essa deportação tinha o objetivo de enfraquecer ainda mais o governo e a liderança remanescente de Judá, deixando o povo sob o domínio babilônico assim, de uma forma muito fácil. Então, essa ação dos babilônios também simbolizou a quebra da continuidade da liderança religiosa e política em Judá. O sumo sacerdote era uma figura-chave ali na adoração a Deus e na vida religiosa do povo. E a sua deportação representa a ruptura profunda na comunhão com Deus. Né? E aí o relato vai continuar mostrando o destino aí desses líderes deportados. Então, essa deportação foi mais um golpe na identidade de Judá como uma nação independente. A deportação desses líderes religiosos e políticos enfraqueceu a coesão do povo de Judá e sua capacidade de resistir ao domínio babilônico, né? O que vai representar o início do período de exílio e dispersão. A deportação de Judá para a Babilônia é um dos eventos mais trágicos da história, né? Ela representa ali não apenas a perda da terra e da cidade, mas também a quebra da identidade nacional e religiosa do povo de Israel. O templo de Salomão estava destruído, os líderes deportados e o povo então estava disperso por uma terra estrangeira. Então o julgamento de Deus havia assim caído de forma pesada sobre Judá devido à desobediência e à idolatria que era persistente. A partir do versículo 22 ali, nós vamos ter a nomeação de Gedalias, né, que é como governador ali, e o oficial babilônico responsável por Jerusalém após sua conquista. Né? Gedalias era filho de Aicão e era descendente de Davi, o que lhe conferia alguma legitimidade ali entre o povo de Judá. Então, a nomeação dele como governador representa ali um esforço, né, dos babilônios para estabelecer alguma estabilidade e ordem ali na região que tinha sido devastada pela guerra, né, e pela deportação. No entanto, ele não foi uma figura que conseguiu unificar completamente a população remanescente. Né? Então, houve divisões, desconfiança, o que acabou virando aí um local de foco de tensão também. Os versículos finais, ali 25 e 6, vão mencionar que houve uma conspiração liderada por Ismael, um descendente real de Davi, contra Gedalias. Essa conspiração acabou resultando no assassinato dele, que desencadeou então ali um novo período de instabilidade e incerteza para os remanescentes de Judá. Então você vê ali uma situação bem complexa que seguiu, né, logo aí a queda de Jerusalém. Então, embora tentaram colocar Gedalias como uma tentativa de estabelecer alguma forma de governo local, as divisões e rivalidades entre os remanescentes tornaram muito difícil a tarefa de unir esse povo. Então, essa conspiração e o assassinato dele indicam o quão volátil e tenso era esse ambiente político e social na época. Também revela ali a persistência das rivalidades, intrigas, né, entre as famílias e facções de Judá. Né? Isso nos lembra muito que a história nem sempre é linear e os eventos que se seguem a uma tragédia muitas vezes são caracterizados por uma grande complexidade e incerteza. Também vai destacar aí a importância da liderança sábia, equilibrada, né, nesses tempos aí de transição e desafio. E a gente pode pensar também que esse episódio de Gedalias, mesmo em meio à destruição e ao caos, a oportunidade, né? Deus levanta líderes e oportunidades para que seu povo, né, que continue avançando. Né? Apesar das dificuldades e incertezas, a história de Israel é marcada por restauração e redenção. Né? É um tema que vai ao longo de todas as escrituras. A partir do 27, o texto nos informa que após a queda de Jerusalém, o rei Joaquim, que havia sido deportado para a Babilônia, foi libertado da prisão pelo rei Evil-Merodach. Né? Então, isso ali é algo notável também, porque Joaquim havia sido um rei que havia sido levado cativo, né, em um período anterior aí a Zedequias.
Então, a libertação de Joaquim da prisão e a sua elevação à mesa do rei babilônico podem ser interpretados como um ato de misericórdia do Senhor. É uma lembrança que mesmo, né, nesses tempos de julgamento e exílio, Deus ainda pode agir em favor do seu povo de uma maneira inesperada. Então, essa história serve aí como testemunho da soberania de Deus sobre os eventos da história e sua capacidade de transformar vidas. Então, essa concessão, né, dessa posição a Joaquim pode ser vista ali como um ato, né, da providência do Senhor. Deus, de alguma forma, colocou Joaquim em uma posição de influência em favor do rei babilônico. Isso demonstra a maneira como Deus age, né, de maneira misteriosa, imprevisível, para cumprir ali o seu propósito. Isso levanta questões teológicas sobre a graça e a misericórdia de Deus, né? Ele não apenas foi libertado da prisão, mas também desfrutou de uma posição de privilégio na corte do rei inimigo, né? Destacando aí a complexidade das ações de Deus e sua capacidade de trazer redenção e restauração, né? Mesmo numa situação tão desesperadora. É um testemunho, né, sobre os acontecimentos de Deus. Quando a gente pega 2 Reis 25 e tenta trazer para os nossos dias, né, primeiro, nós devemos destacar aí que em meio à destruição do templo e à deportação do povo, nós vemos uma sombra daquilo que viria a se cumprir em Cristo. O templo, que era o lugar da adoração e sacrifício, foi destruído. Mas o Novo Testamento nos revela que Jesus se tornou o templo vivo. Ele disse, derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei. E isso está lá em João 2,19. Jesus estava falando do seu próprio corpo, que seria crucificado, e em 3 dias ressuscitaria. Ele é o novo templo, o lugar onde encontramos perdão e comunhão com Deus. Além disso, a deportação do povo nos lembra que todos nós, em nossa condição de pecado, estamos num exílio espiritual, separados da presença de Deus. No entanto, por meio da obra redentora de Jesus na cruz, somos convidados a retornar da Babilônia espiritual para a comunhão com o Pai Celestial. Cristo é o nosso mediador, o nosso caminho de volta para casa, pois ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse capítulo, a gente encontra um vislumbre do que é a providência do Senhor. Joaquim, um ex-rei de Judá, que havia sido deportado, foi liberado da prisão e convidado a sentar-se à mesa do rei babilônico. Isso nos lembra que Deus, em sua soberania, vai sempre agir de uma maneira misteriosa, imprevisível e vai cumprir o seu propósito. Da mesma forma, em nossos dias, podemos confiar inteiramente na providência do Senhor, sabendo que Ele cuida de seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Por fim, enquanto contemplamos aí a queda de Jerusalém e as lições que podemos extrair desse capítulo, somos lembrados de que Cristo é a nossa esperança em meio a qualquer desolação. Ele é a nossa resposta, é a resposta para o pecado e a separação de Deus. Ele é o caminho de volta para o Pai e a promessa da restauração que nós tanto ansiamos. Portanto, que possamos olhar para Cristo, nosso templo vivo, nosso mediador, nossa esperança em tempos de desolação. Que possamos confiar inteiramente na sua providência, mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando não estamos entendendo seus caminhos, e que possamos proclamar sua graça redentora a um mundo que precisa desesperadamente de esperança e salvação. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês. E que nós continuemos na nossa jornada de fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero ainda te incentivar a continuar orando, né? E orando em cima desse 2 Reis, capítulo 25, sobre 3 pontos, pelo menos, né? Arrependimento e restauração espiritual. Temos orado por isso e vamos continuar orando, porque 2 Reis sempre vai nos mostrar isso, né? Que o motivo de oração pode ser que, sim, a semelhança de Judá, possamos reconhecer nossos pecados, nos arrepender e buscar a restauração espiritual. Podemos orar para que Deus nos oriente, nos guie de volta à sua presença e nos ajude a viver em obediência todos os dias, né, aos seus mandamentos. Podemos orar por conforto para os aflitos,
né? Então, no capítulo 25, a gente viu descrevendo o sofrimento de um povo diante da destruição e da deportação. Então, podemos orar pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis e enfrentam perdas, pedindo, né, que Deus as console, fortaleça, né, que Ele esteja perto daqueles que sofrem e que a sua graça os sustente em meio às adversidades. E continuaremos orando por sabedoria para líderes e governantes. Todo reis, né, em cada capítulo a gente viu que é necessário orar pela nossa liderança. Então, continue orando por sabedoria, discernimento para os líderes, né, para os nossos governantes, né, seja na igreja, na comunidade, né, na nossa cidade, estado, país. Ore por eles, né, para que eles tomem decisões justas, sábias, beneficiem, né, as nações, o povo, promovam paz, né, e que eles sejam, antes de tudo, guiados por Deus em todas as suas ações. Amém? Que o Senhor te abençoe.